Você acredita que muitos estudos falam que os apinhamentos dentários, uma vez tratado, nos próximos anos vai ter um alto índice de dentes recidivando aí frente a esses tratamentos. E aí você pode falar, professor, calma aí, como assim? Eu vou tirar o aparelho e o meu caso vai ter uma recidiva? Tudo bom, pessoal? Boa noite a todos. A gente vai estar hoje iniciando a falar um dos assuntos mais interessantes que existe na ortodontia, da minha maneira de ver, que é sair de um mundo, sair de uma ortodontia de extrações dentárias e a gente caminhar para uma ortodontia que a gente consiga oferecer para o nosso paciente uma ortodontia o mais conservadora possível, né? Hoje, João, eu atendi aqui um paciente no consultório, né? Para quem não sabe, eu estou aqui no consultório, a gente passou o dia em atendimento. E aí chegou uma paciente hoje com um caso bastante complexo. Ela é um caso ortodôntico de extrações dentárias, tendo uma perda óssea grande, né? E aí, já antecipando, falando um pouquinho do nosso conteúdo, né? Será que a mecânica de extração dentária em fio retangular ela é uma mecânica que é tão segura ao ponto da gente não perder algum nível de osso, né? E aí essa paciente, fazendo uma mecânica muito grande, tinha uma perda óssea nos dentes inferiores. E aí quando a gente contextualiza isso, pessoal, a gente caminha para uma ortodontia, certamente que a gente ofereça menos efeito adverso no periodonto, né? É isso que a gente quer falar hoje para vocês. Muitos acreditam, inclusive, professor, mas será que é feito hoje mesmo? Será que a ortodontia ela caminha realmente para zero possibilidade de extração? Bem, a extração ela sempre vai ser uma possibilidade. Então a gente consegue entender que a extração dentária, quando a gente fala extração, a gente está falando de premolar, né? Extração de premolar, a gente vê que são casos cada vez mais selecionados. E muitas pessoas falam, professor, mas qual seria um problema aí da gente estar falando de mecânica de extração? Certamente seria a abertura de espaço, que ela acontece de uma maneira posterior à finalização, a possível perda de tegumento, né, que pode existir, uma retração do tegumento labial, e a gente também poderia ter impacto no periodonto e tendo casos de finalização e mordida profunda. Se você está aí, você ortodontista, né? Você está aí ortodontista, aluno de ortodontia, e você diz, professor, bem, eu não tenho tanta experiência em mecânica de extração dentária. Mas se você ou conversou com colegas que têm experiência em extração, a principal fala é: existe uma grande tendência a ter mordida profunda. A mecânica convencional de extração, ela tem essa facilidade, esse possível efeito adverso de finalizar o caso com mordida profunda. Então, João, você pode mostrar o primeiro caso, por favor? As primeiras imagens, né? Então, baseado nessas imagens que vocês estão visualizando, pessoal, a gente consegue identificar que esse caso de antes e depois, por muitos é indicado como sendo um caso de extração dentária. Tá certo, professor, mas calma aí. E por que esse tratamento que você está mostrando, esse caso nessa ortodontia diferenciada, nessa ortodontia antecipada, feita em fio de Naitai, por que esse caso ele é possível sem extração, enquanto muitos colegas precisam fazer extração dentária? Eu vou dizer que o segredo é entender a discrepância de modelo. Bem, pessoal, entender a discrepância de modelo e entender por que um paciente ele apresenta apinhamento, ele é uma das peças-chave para eu entender por que um caso eu vou indicar ou não uma mecânica de não extração. Tá certo? Então a gente vai mostrar para vocês alguns casos clínicos, a gente vai fazer uma discussão aqui com artigos científicos, e aí muitos colegas, João, estão mandando mensagem assim, professor, eu quero ver mais artigos científicos, a gente quer trazer para vocês sim, né? A nossa equipe publica artigo científico, a gente ama a ciência, a gente acredita na odontologia baseada em evidência, é por isso que eu trago esses artigos para vocês. Tá certo? Então, passa para a próxima imagem, João. Está sendo mostrado o caso antes e depois, não é isso? Me confere? Então, de fato, a correção desses casos, a literatura científica, eu nunca vou me esquecer de uma informação muito interessante. Um dia, lendo um artigo, ele falou a seguinte informação. Casos de apinhamento de 2,5 milímetros, o ideal é fazer desgaste. E nessa mesma referência clássica da literatura, ele dizia, casos acima
de 2,5 milímetros, não podendo fazer desgaste, expande ou extrai. E aquilo para mim sempre me chamou muita atenção, porque a gente se baseia muito pela literatura científica, né? Mas essa literatura citada é uma literatura muito antiga. Então, o que é que eu entendo? Que a distalização de molar ela é uma peça-chave. A gente vai falar quantos milímetros é possível em cada uma dessas mecânicas. Hoje a gente quer discutir isso para vocês e mostrar que casos como esses que vocês estão vendo, sim, é possível de ser tratado e é possível baseado num bom diagnóstico e na distalização de molar, principalmente. Professor, eu não sei distalizar molar. Eu cheguei aqui, eu estou assistindo essa sua apresentação. Para mim é difícil, professor, entender mecânica de distalização. Não faz parte da minha formação. Pois eu te convido a se inscrever no nosso canal, Professor Felipe Massal, acompanhar os nossos vídeos, as nossas redes sociais, para estar entendendo, se deparando mais sobre uma ortodontia mais atual, né? Vamos passar para o próximo slide, João. É o do artigo científico. Me confere, por favor. É o da discrepância? Ou é o do fechamento de espaço? Pois pronto. Então vamos lá. Professor, eu amo artigo científico, eu amo a evidência científica, eu quero que você me mostre resultados. Esse estudo ele é um dos estudos mais bem descritos, com um modelo de estudo mais bem desenhado, é um ensaio clínico, e nesse estudo ele mostra o seguinte: casos de extração dentária, ele no primeiro ano, ele tende a abrir, principalmente em mandíbula, espaços de 0,5 a 1 milímetro. E em até 5 anos, esses espaços vão tender a abrir na maioria dos pacientes. Então esse artigo ele mostra algo muito interessante, que a curto prazo, mais de 30% dos pacientes de extração abrem, quase, vamos dizer assim, imediatamente algum espaço pós-extração. E a gente vai identificar que nos 5 primeiros anos, a maioria dos casos vai apresentar alguma abertura, né? E aí a gente precisa entender que alguns efeitos adversos, algumas possibilidades pós-ortodontia, como é a abertura do espaço da extração, ela pode existir. Então, se eu sei tratar uma forma, pode voltar, João, por favor, o caso clínico antes e depois. Se eu sei tratar uma forma de não extrair, e aí o título, né, dessa live também não desgastar, para mim seria maravilhoso. Seria maravilhoso a partir do momento que eu entendo que eu consigo trazer uma qualidade muito superior para o meu paciente, inclusive na estabilidade dos casos, tá certo? Então, pode passar para o próximo slide, João? É o da discrepância, do apinhamento, é? E esse próximo artigo, ele mostra uma das coisas que mais me chama a atenção. Então, se você está aí pelo Instagram, acompanhando a gente, você está aí no YouTube, eu vou dizer para você. Você acredita que muitos estudos falam que os apinhamentos dentários, uma vez tratado, nos próximos anos, vai ter um alto índice de dentes recidivando aí frente a esses tratamentos. E aí você pode falar, professor, calma aí, como assim? Eu vou tirar o aparelho e o meu caso vai ter uma recidiva em relação aos dentes superiores, muitas vezes, de muito apinhamento? Sim. E aí a gente se pergunta, e por que esses casos, principalmente maxila, que não tem contenção fixa, por que eles vão apinhar posterior ao tratamento ortodôntico nesses casos? Eu vou te dizer que possivelmente seja, e aí eu vou inferir, porque a literatura científica vai abordar isso cada vez mais, é porque os casos, o fio ele promove uma expansão exagerada. Então, quando a gente imagina uma mecânica autoligada, uma mecânica em que a gente projeta uma vestibularização com fios pesados, querendo essa vestibularização, os dentes apinhados eles vão vestibularizar. Então, no momento que esses dentes vestibularizam, eu vou ter uma pressão sobre o periodonto. A partir do momento que eu removo esse fio, ao longo do tempo, se eu não tive uma abertura de espaço adequada na boca do meu paciente, eu tendo a ter uma recidiva. Gente, que coisa curiosa. Que louco pensar, olha a ortodontista que eu vou dizer para você, que louco pensar o seguinte, calma aí, professor, você está querendo dizer que eu faço uma ortodontia no meu consultório, que eu trato o meu paciente, ele finaliza, eu digo, poxa, que tratamento bacana, que efeito legal. Ele vai sair dali alguns meses, anos, o caso vai apinhar de novo, eu vou ter um dente apinhado. Gente,
olha que interessante para pesquisar literatura científica, né? E aí eu digo para vocês que uma chave, uma estabilidade, seria eu ter a verticalização do molar. Porque molares verticalizados, não sei quem diga a literatura científica, e paralelismo entre as raízes vai identificar o meu caso clínico como um caso bem tratado. Então, voltando, tá no caso clínico, né, João? Então, nesse caso, você pode me perguntar, professor, que caso bonito, porque assim, é um caso bonito de se ver. Eu sou uma pessoa que me alegro muito com os meus casos e dos colegas também, né? Quando a gente presencia essa ortodontia que, de fato, ela é real e ela é diferenciada. Então, esse caso clínico mostra como a verticalização do molar, ela trouxe um padrão de classe 1 com alinhamento dentário muito bom. Professor, e por que você acha que esse caso clínico ele não se enquadra nesse artigo científico que você acabou de mostrar, que existe um alto índice de recidiva em tratamentos de apinhamento? Eu te falo, porque a verticalização do molar, ela abre um espaço, uma vez que ele está mesializado, um espaço que vai distribuir os dentes, vai adaptar os dentes a uma condição de não expressão daqueles dentes muito vestibularizados. Ou seja, se os meus dentes estão apinhados e eu vou ajustar eles e eles forem muito expandidos, a partir do momento que eu tiro o aparelho, de alguma forma, o periodonto vai fazer uma pressão para lingualizar de novo esses dentes. Mas se eu verticalizo o molar e eu distalizo, verticalizo ou distalizo, essa abertura de espaço faz os dentes se alinharem, se ajustarem, sem grande vestibularização, sem grande expansão. Pessoal, eu particularmente, eu sou completamente contra esses tratamentos de expansões exageradas, porque a gente não precisa entender muito sobre a ortodontia para pensar o seguinte: se eu expando muito a minha arcada, se eu vestibularizo muito esses dentes, naturalmente a minha arcada ela vai ficar com uma pressão sobre o periodonto grande, de duas uma. Eu ter problemas periodontais decorrente a essa grande vestibularização da arcada como um todo, e segundo, um alto índice de recidiva, como você está vendo nesse artigo científico. Então esse artigo ele levanta o seguinte na sua discussão: por que os casos ortodônticos estão tendo tanta recidiva? Casos em que a gente muitas vezes está tratando os pacientes. Vou falar mais uma vez: os molares não terminam verticalizados e outras opções terapêuticas, como por exemplo, às vezes, grandes expansões, grandes vestibularizações com desgastes, muitas vezes tem sido feito. E se eu penso na extração, o problema já não é recidivar um apinhamento, é abrir o espaço. Então, de fato, a distalização aí, baseada em muitas evidências científicas, elas entram com uma grande terapêutica de abertura de espaço, uma vez que é possível. Vamos para o próximo slide, João? É o slide que eu estou visualizando, né? Então, você pode me indicar qual é o próximo slide, por favor? Então, nesse caso, quando a gente identifica, vocês viram da arcada inferior, é do caso clínico, né? Se vocês olharem para esse caso, pessoal, que vocês estão vendo, essa arcada bem alinhada, vocês acreditariam que esse era um caso de extremo apinhamento? Você pode dizer: calma aí, professor, esse caso, então você fez desgaste. Esse caso alinhado que eu estou vendo na tela, professor, então você deve ter feito alguma coisa, professor, de muita expansão. E se eu disser para você que foi só distalização? E se eu disser que esse caso clínico que você está visualizando, ele era um paciente de muito apinhamento e só a distalização resolveu? Você acreditaria? Pode passar agora o slide que eu estou visualizando, por favor, João? Então, quando você visualiza... Show, né? Deixa eu pegar aqui para poder mostrar para todo mundo. Diga. Nossa, show. Então, quando vocês visualizam essa imagem, esse era o paciente com grande apinhamento. E a partir da distalização eu consigo identificar. Professor, mas a discrepância de modelo do meu paciente, ela é uma discrepância grande. Eu consigo observar, professor, que esse apinhamento, ele está muito grande. Então, vamos visualizar aqui. Esse apinhamento que eu identifico nessa região, deixa eu pegar aqui uma caneta para mostrar para vocês. Então, esse apinhamento que eu encontro nessa região daqui, como vocês conseguem visualizar, ele é um componente de mesialização de molar. E eu preciso identificar isso. Olha como todos esses dentes estão muito bem alinhados e eu tenho toda essa bateria aqui mesializada. Isso
possivelmente, sempre que a gente identifica, é uma característica clínica de um paciente que tem um problema de molar mesializado. Calma, professor, então você está querendo dizer que diversos apinhamentos vêm dessa mesialização? Sim. E toda a vida que eu distalizo esses molares, ou que eu verticalizo, por diversas vezes eu vou ter uma abertura de espaço muito grande. Por isso que eu quero apresentar para vocês que existem possibilidades viáveis para casos de distalização, aonde muitos colegas fariam desgastes e extrações. Vou dizer para vocês que a distalização é uma grande possibilidade. Nossa, professor, a distalização ela parece ser a grande saída para não distalizar, para não desgastar e extrair, né? É exatamente isso. Então, sempre que você identificar um paciente com apinhamento, pense o seguinte: será que essa discrepância de modelo negativa, será que ela é uma discrepância falsa? Será que diante desse caso, eu estou deparando com um caso onde eu tenho que distalizar? Muito provavelmente sim. Pode passar para o próximo slide? Posso passar aqui. Então, muitos colegas falam: professor, eu com certeza começaria aqui a desgastar no primeiro fio. Professor, com certeza eu ia pegar aqui uma lixa. Professor, eu olho esses casos e eu sou doido que alinhe logo. Bem, alinhar realmente é de grande interesse da gente alinhar. Agora eu pergunto para vocês: e se você abre esse espaço com desgaste e ao distalizar, abre diastema? Se você desgastou, pessoal, já foi. O desgaste, ele é radical. Eu não tenho a possibilidade aqui nem a extração. Eu não tenho a possibilidade de optar por fechar o espaço, se eu abrir espaços que eu não deveria. Então, qual é o grande lance que a gente fala, conversa com vocês? Nosso grande lance é o seguinte: se eu me deparar com um caso, como a gente mostrou no slide passado, deixa eu colocar aqui, de um paciente que tem esse apinhamento, antes de qualquer mais nada, eu pensar em desgastar, eu preciso corrigir as classes do molar do meu paciente. Só depois disso eu posso pensar em desgastar. Então, quando muitos colegas falam: professor, desgastar nos primeiros fios, eu vou dizer para você só se o seu paciente for um paciente classe 1, todo encaixado, e você optou por fazer pequenos desgastes porque esse paciente tem um apinhamento muito leve. Ah, professor, é esse paciente daqui. Então, se o seu paciente ele tem esse apinhamento de 2,5 milímetros, como a literatura fala, né? Que seria o limítrofe para eu estar fazendo um caso de desgaste, eu vou dizer para você que, sim, talvez o desgaste seja uma possibilidade. Se seu paciente é um paciente acima de 3 milímetros, você vai ter que optar por ter outras propostas terapêuticas. Distalização, uma das melhores. Expansão, também, se seu paciente tem uma maxila trésica. Extração, em casos mínimos, né? Então a gente precisa ter esse grande cuidado. Desgastar nos primeiros fios só em casos muito simples. Casos de grandes apinhamentos, primeiro pensa em expandir se necessário, distaliza e só desgasta no fim. Então, esses pacientes que a gente pega com essas grandes que a gente precisa de grandes distalizações, a gente sabe, esse caso aqui, pessoal, para quem acompanha, já deve ter visto. É um caso que a gente mostra porque apresenta essa questão da necessidade de distalizar com muita característica, né? Olha esse molar daqui. Eu vou distalizar esse molar. Esse molar ele vai verticalizar. Eu observo que ele é um dente que está muito mesializado e eu vou ter um componente de abertura de espaço muito grande. Então, como eu tenho esse apinhamento, primeiro eu tento distalizar. Professor, então você está querendo dizer que você jamais iria tratar um paciente com desgaste? Não disse isso. Se após eu distalizar e o paciente tiver a melhor resposta terapêutica possível, que a gente identifica com 6 meses de mecânica bem estabelecida, né? Se a gente imagina aí uma mecânica, por exemplo, com buccal shelf de verticalização, após isso eu posso identificar se o meu paciente ainda vai responder. Caso o apinhamento ele ainda se apresente, eu posso pensar em finalizar com desgaste, mas nunca no começo. Outra característica importante para a gente pensar, para a gente poder identificar aqui, é a gente poder ver esses casos, pessoal, e olhar o seguinte: professor, essa minha classe 3, esse apinhamento,
Esse caso em que muitos colegas iriam extrair esse pré, é uma possibilidade a extração? Não. Por quê? Porque a verticalização e a distalização, ela sempre vai ser a melhor opção terapêutica. Sabe qual é a única possibilidade, pessoal, de eu querer extrair um premolar nessa região? Eu vou dizer para vocês. Seria se esse paciente tivesse esse molar anquilosado. Se o paciente tivesse molar anquilosado, eu poderia até pensar, mas se eu posso distalizar, na verdade seria até burrice minha eu pensar em extrair, já que meu paciente não finaliza numa das principais estabelecimentos, num das principais pontos de estabilidade. Então eu preciso primeiro verticalizar. Vou passar para o próximo slide e a gente entra num dos pontos mais curiosos que eu acho que para todo mundo que está aprendendo ortodontia, para colegas que já fazem ortodontia há muito tempo, é pensar o seguinte: eu tenho um paciente que ele tem muito apinhamento e eu tenho necessidade de correção. A gente vai pensar numa tabela e dizer assim, essa discrepância é apinhamento. Quanto de apinhamento eu tenho que seria um problema negativo para o meu paciente? Você pode falar, professor, meu paciente tem 5 milímetros de apinhamento. Professor, meu paciente precisa recolocar o 1. Para quem lembra Steiner, recolocação do 1 significa lingualizar ou vestibularizar. Se seu paciente precisa lingualizar, a gente precisa fazer um cálculo e estabelecer aqui, por exemplo, necessidade de abertura de 2 milímetros. Correção de curva de SPI, professor, o que é? Se eu quero corrigir a curva de SPI do meu paciente, eu preciso até de 1,5 milímetros para corrigir essa curva de SPI. E no somatório de todos esses milímetros, eu vou identificar naturalmente que aqui eu vou fechar em um número. Por exemplo, professor, para tratar o meu caso alinhado e nivelado, lingualizando como devido, baseado na cefalometria, professor, eu preciso de 8 milímetros. Bem, o seu caso precisa de 8 milímetros, então você vai ter que utilizar de todas as possibilidades que existem em ortodontia de abertura de espaço para você pensar em tratar esse paciente. Na verdade, a migração do 6, também considerado como mesialização do 6, do molar, ele seria, na verdade, um outro fator negativo. Mas a gente está apresentando de uma maneira em geral. Então, para que eu consiga abrir espaço, ou eu verticalizo meu molar, ou eu uso elásticos intermaxilares, ou eu faço desgaste, ou eu faço a expansão, aonde eu digo também disjunção, ou eu faço a extração. Então eu tenho 5 possibilidades daqui, relembrando que recolocação do 6 é a distalização do molar, de abertura de espaço. Todos nós já sabemos que se eu faço mecânica de extração no final, eu tenho 10 milímetros que vão entrar como um espaço em que eu consigo tratar meu paciente. Eu pergunto para você, você consegue fechar 10 milímetros? Faço outra pergunta. Se você não tem 10 milímetros para ser fechado, você avaliou a inclinação do dente do seu paciente? Então, o ideal, pode dizer, João, não aparece, né? Então, vou levantar aqui. Show de bola. Eu vou levantar para cima. Tá aparecendo aí? Então, por exemplo, extração são 10 milímetros. Mas só daí, se eu já imagino que meu caso tem 8, e eu quero, eu preciso de 8, e a extração vai abrir 10, eu teria que ter muita perda de ancoragem, eu teria que tombar muitas vezes meu molar, que a gente já sabe que molar tombado, por diversas vezes, não tem estabilidade. Então, o que é que eu vou sempre priorizar? Primeira coisa, expansão. Se o meu caso precisar de expansão, eu vou estar fazendo expansão no meu paciente. Posterior, eu vou fazer o quê? Distalização de molar. E se eu disser para você que está assistindo agora que só a expansão e a recolocação do 6, na grande maioria das vezes, essa mecânica ela vai corrigir os problemas de apinhamento? Se eu disser para vocês que 90% dos casos de apinhamento são corrigidos com expansão e distalização. Por isso, pessoal, que quando eu recebo muitos pacientes no meu consultório, eu fico tão impressionado diante de casos de retratamentos, como as pessoas têm vindo, né? Quando eu digo as pessoas, os ortodontistas, nós, a ortodontia, a gente vem de uma era que é feito muita extração, enquanto eu tenho possibilidades de não extração e abertura de espaço. Então, distalização de molar e expansão, ela entram com uma das melhores características.
Professor, mas você não falou lá no começo da sua apresentação que grandes expansões pode ser problemático? Perfeito. Então existe um limite dessa expansão que a gente vai mostrar para vocês. Eu vou pegar aqui, João. Tá aparecendo. Pode deixar que eu pego daqui, tá certo? Vai dar certo. Então vamos lá. Então eu vou apagar tudo que a gente está colocando para a gente voltar. Então você pode perguntar, professor, então quanto que eu posso expandir? Então vamos lá. Toda vida, João, você pode colocar, por favor, na foto da arcada, lá do começo, a tem só uma arcada inferior. Então, se você imaginar, pessoal, sempre que a gente avalia, pela foto oclusal, o excesso de tecido queratinizado, também conhecido como borda-wala, ele sempre vai ser o nosso marcador para se eu posso fazer a expansão a nível transversal, né? A expansão que eu falo daqui, perfeito. Então, se a gente olhar, eu consigo observar nessas regiões daqui que eu vou avaliar o tanto... Por exemplo, esse paciente ele não tem nada de tecido nessa região daqui pela vestibular de tecido queratinizado. Se eu avalio também, por exemplo, na minha arcada maxilar, eu consigo observar se o paciente tem boa borda-wala ou não. Se ele não tiver, o paciente não tem uma boa resposta de expansão. Você vai ter que pensar só na digitalização. Professor, e quanto de digitalização que eu consigo? Vamos aproveitar aquele slide, João, que tem o quadro de compensação, para a gente poder ver e poder apresentar para os meninos. Vamos lá? Pronto. Perfeito. Ainda vai aparecer aqui, não está aparecendo, para a gente poder desenhar no quadro de compensação. Então, sempre que eu estabelecer o quanto que eu quero de abertura de espaço no meu paciente, eu vou entender... Pronto, perfeito, João, apareceu aqui. Então, a minha prioridade é sempre. Então, vamos colocar aqui no quadro o quanto que a literatura apresenta de possibilidades de movimentos dentários para cada um desses componentes e a gente entender o que é possível de fazer no nosso paciente. Vamos lá? Pode deixar, João, que eu passo aqui. Eu consigo passar. Tá. Então, vamos lá. Então, vamos iniciar pela expansão. Casos de muita borda-wala, eu consigo 4 milímetros de expansão. Se eu identificar uma boa borda-wala no meu paciente, né? Steiner trouxe isso desde então. Na verdade, até a própria... Isso são expansões muito boas. Para eu estabelecer 4 milímetros, eu tenho que ter um paciente com boa borda-wala. Se meu paciente não tem boa borda-wala, eu não posso indicar para o meu paciente uma expansão ou criar uma expectativa que meu paciente ele vai ter uma melhora só com expansão. Então, expansão, grandes expansões até 4 milímetros, né? A projeção que eu vou ter nesses dentes. Pode deixar que eu passo, João. Vai dar certo. Então, a parte da expansão 4 milímetros. Quando eu imagino recolocação do 6, distalização de molar, ótimas distalizações de molares, 4 milímetros. E aí, quando a gente diz 4 milímetros, pessoal, são 4 milímetros que a gente pode estabelecer de cada lado. Mas isso são distalizações incríveis. Eu vou já explicar para você como eu consigo identificar a resposta para essa distalização nos próximos slides. E a gente vai mostrar para vocês também, pessoal, aqui, o seguinte. Então, vamos lá. Recolocação do 6. Casos de extrema qualidade, 4 milímetros de cada lado, se a gente tiver dentes extremamente mesializados. Vamos ver já já. Professor, se eu fizer mecânica com elástico, são mecânicas de correção de classe 2 e classe 3. Eu posso estabelecer daqui mecânicas até por volta de 2 milímetros para correção de classe 2 e classe 3. Desgastes, professor, quanto? Como a gente já falou para vocês, a gente pode fazer desgastes por volta, segundo a literatura científica, casos bem indicados são 2,5 milímetros. O ideal é a gente não desgastar muito. Então eu teria aí uma projeção de 2,5 para desgaste. Expansão, a gente já falou que dependendo da borda-wala, mas pode ter 4 e extração 10. Então, muitas vezes, de uma maneira didática, você pode estar fazendo um cálculo matemático para o seu paciente, onde a gente já disse que a maioria dos casos vai ter uma resposta boa à expansão seguida de distalização de molar.
Então esse quadro ele é muito claro para a gente quando a gente imagina essa necessidade. E já foi apresentado para vocês que a migração dos seis é a mesialização em casos que eu quero perda de ancoragem ou mesmo fechamento de espaços. E aí a gente teria que ver e analisar caso por caso. Certo? Então a gente conseguiu entender os limites de cada um desses movimentos. E aí esse slide, esse meme que todo mundo conhece, né? O rapaz que apareceu lá no Silvio Santos, né? Quando esse meme é para fazer uma brincadeira sobre o seguinte: desgastei muito nos primeiros fios na ânsia de alinhar logo o meu paciente. Hoje entendo que preciso distalizar e expandir ao máximo para só depois desgastar se bem indicado. Pessoal, vou dizer para você. Lembro em 2014 um caso iniciando, caso de alinhamento e nivelamento, e lembro como se fosse hoje que eu desgastei nos primeiros meses. Poxa, professor, você está aqui ao vivo, conversando com os colegas ortodontistas para falar isso? Sim, porque a gente aprende muito, a nossa curva de aprendizado. E nem sempre tudo é tão simples, tão claro de entender. Pois você acredita que o desgaste que eu fiz após a distalização, o caso finalizou cheio de diastema, o que me preocupou muito, porque a gente que se critica, que quer fazer um tratamento muito bonito, é de grande preocupação quando a gente vê, de fato, os casos desandando, né? Então, assim, já entendi agora, né? Não vou desgastar nos primeiros fios, entendo que fazer esse desgaste sem distalizar é uma loucura, e aí você fala, professor, mas você não quer extrair. Você vai ter que arcar com outras linhas terapêuticas. Ok, mas o desgaste ele é por fim. E aí muitos colegas, muitos nossos alunos, eles falam muito sobre isso. Professor, é incrível, com muitos casos o paciente tem apinhamento e só de distalizar por diversas vezes, em caso de pacientes biprotrusos, por exemplo, o paciente ele abre diastema, ele sai de um limite para o outro. Ele sai de um caso de apinhamento para um caso de diastema, mesmo sem mexer, só de distalizar. Por isso, a nossa grande preocupação de não distalizar de imediato, né? De fato. E aí, João, agora a gente vai passar, deixa eu pegar aqui, tá. Então, você pode perguntar, professor, então você falou da distalização, né? Como a gente falou para vocês, pessoal, a distalização ela pode acontecer quando muito bem distalizado, 4 milímetros nessa verticalização de molar seguida de distalização, onde esses 4 milímetros ele acontece principalmente na maxila. Professor, e como é que eu identifico? Vamos lá. Preste bem atenção, porque o que eu vou mostrar para vocês é uma informação extremamente importante. Pessoal, fique atento, porque o que eu vou mostrar agora possivelmente seja uma das informações mais importantes que estão sendo apresentadas nessa live. Se eu identifico que essa cúspide com essa, ou seja, a cúspide disto vestibular do primeiro molar com a mésio vestibular do segundo molar, elas estão niveladas, esse paciente não tem uma resposta boa à distalização. Eu não estou dizendo que esse paciente não vai distalizar nada. Eu estou dizendo que a resposta à distalização ela possivelmente não aconteça com 4 milímetros. Ah, professor, eu vou distalizar só 1 milímetro, só 1,5 milímetro, isso para mim não vai dar bom, isso não vai resolver o meu caso. Ok, mas eu estou dizendo para você que é um ponto de diagnóstico. Então, ter essas cúspides niveladas, enquanto o paciente nunca fez ortodontia, isso não é algo bom. Professor, e quando é que eu saberia que esse caso distalizaria e teria uma resposta muito boa? Quando a cúspide disto vestibular, eu observo que ela está muito desnivelada com a cúspide mesivestibular do segundo molar. Se eu percebo esse desnível, esse dente, ele tem um excelente prognóstico para a distalização. E eu sei que esse caso, pessoal, possivelmente seja um caso de que verticalizando e distalizando molar, eu vou encontrar uma ótima resposta. E esse caso, certamente, se for um degrau, um batente entre as cúspides muito grandes, é o paciente que pode sim responder a 4 milímetros de distalização. Então, esse é um dos pontos chaves no nosso diagnóstico, que a gente pode identificar. Aí você pode falar, professor, mas calma, você está mostrando essa distalização.
Professor, mas para esse dente distalizar, ele também precisa intruir. Pois bem, então a gente precisa entender as formas de eu fazer essa distalização barra verticalização do molar. Então vamos lá. Então, se eu entendo que o molar é a peça-chave, eu poderia fazer uma alavanca e aí esse molar iria ser jogado para trás, principalmente sua coroa, e iria extruir. Se eu faço um cursor, a distalização ela acontece de uma maneira mais pura, aonde a gente sempre fala para vocês que o cursor de Vilela ele é o que apresenta essa maior pureza, uma vez que o elástico em cadeia passa próximo ao centro de resistência. Professor, mas se for um cursor voltado para o oclusal, que a gente chama de cursor J. Rodrigues, né? Para quem conhece, estabelece, sabe essa mecânica. Essa distalização ela acontece. Professor, mas eu quero fazer uma distalização com intrusão. Então é um elástico em cadeia para um implante em cima do segundo molar. E aí eu entendo que a partir daí eu consigo tratar a distalização de molar, que é a peça-chave que a gente está estabelecendo, que corrigir a relação em classe 1 e também verticalizar molares é uma peça-chave do tratamento ortodôntico. Eu consigo fazer isso de 3 diferentes formas. Eu consigo fazer tendo um componente de extrusão associado, eu consigo distalizar sem intrusão e sem extrusão, e eu consigo associar a intrusão. Se meu paciente é mordida aberta, é perfeito eu fazer isso. Se meu paciente é mordida profunda, seria ótimo eu fazer isso. Em que arcada, professor? Na arcada que tem um problema na curva de Spee. Então a gente consegue identificar, pessoal, que eu consigo aplicar cada uma dessas mecânicas e filosofias a um paciente específico. Então vamos supor, classe 2 mordida aberta, é perfeito eu fazer essa mecânica aqui. Professor, e se eu tiver um paciente que é uma mordida profunda, eu posso estar em alguma das arcadas utilizando, se o paciente é mordida profunda, essa mecânica aqui. Professor, meu paciente nem é mordida profunda, nem é mordida aberta. Eu posso estar fazendo essa mecânica aqui. Então eu percebo que as diferentes possibilidades me traz diferentes terapêuticas para diferentes masoclusões, como por exemplo paciente classe 2. Você pode colocar o caso clínico final, por favor, João? Então, pessoal, quando a gente identifica esses casos, a gente consegue observar que muitos casos clínicos a gente tem observado uma melhora muito grande. Você tem como projetar na tela, João, por favor, para eu ver o caso clínico que está sendo apresentado? Então, mais uma vez, professor, eu entendendo, é a próxima imagem, eu entendendo que, por diversos casos, eu consigo tratar a partir desses dispositivos, mini implante, alavanca e cursor. E eu já antecipo para você que a gente está cada vez mais apresentando como se fosse uma filosofia MAC, mini implante, alavanca, cursor. Esses 3 dispositivos, ele consegue pegar, por exemplo, esse caso daqui, que é um caso de mordida profunda com classe 2, e a partir da alavanca, eu consegui ter uma correção muito bonita do caso. Professor, como é que esse caso foi tratado? Estou achando lindo. Distalizando o molar. Verticalizando o molar. E o melhor em ortodontias rápidas. E o melhor em ortodontias que eu consigo aplicar um tratamento 1 ano do meu paciente. Como é possível? Mecânicas antecipadas em fio de Naittai. Então, mais uma vez, você está assistindo aqui esse momento, eu te convido a conhecer mais sobre a mecânica antecipada e acompanhar os nossos vídeos aqui no canal. Se você é um ortodontista, é um estudante de ortodontia, saiba que esses tratamentos são tratamentos complexos de serem feitos. Mas uma vez que você sabe diagnosticar, uma vez que você sabe tratar, os casos eles finalizam de maneira muito estável. Mais uma vez, por quê? Porque os molares terminam verticalizados. Lá desde todos os autores que pesquisam, pessoal, sobre estabilidade, Riedel, outros pesquisadores, eles apresentam com muita verdade o seguinte: se você finaliza o seu caso com molares verticalizados e paralelismo entre raízes, você tem uma peça-chave. Se ele é um tratamento finalizado em classe 1, melhor. Por isso que a gente apresenta a grande estabilidade dos casos. Professor, e por que aquele artigo científico lá atrás que você mostrou, me responda por que ele encontrou uma recidiva tão grande? Eu digo para você sem sombra de dúvida. É porque esses autores, esses ortodontistas, eles trataram não verticalizando o molar
e sim fazendo grandes expansões ou desgastes. Então é esse estudo aqui que está sendo apresentado aqui. Pode projetar, João, por favor? Esse estudo aqui vocês estão vendo aqui, ó. Então, é um estudo que avalia a estabilidade e recidiva de apinhamento anterior na maxila em pacientes classe 1 e classe 2. Resultado, alta taxa de recidiva de apinhamentos. Isso não te preocupa? Pessoal, eu me sinto muito responsável pelos tratamentos que eu faço aqui no consultório. E isso me preocupa muito quando eu penso que eu posso estar fazendo tratamentos que de alguma forma tenha recidiva. Jamais. Não quero isso para mim. Então, se eu não quero, eu preciso trabalhar com mecânicas de verticalização de molar. Se você compreendeu isso, se você está interessado em aprender distalização de molar, eu te garanto que você caminha para um sucesso em ortodontia. E por isso que a gente defende tanto sobre isso. Pessoal, a transformação ortodôntica ela acontece a partir do momento que eu entendo o diagnóstico é a peça-chave. Eu não quero fazer tratamentos ortodônticos que, meu caso, finaliza lindo e daqui a 1 ano, 2 anos, eu me reencontre com os meus pacientes em uma chave de oclusão horrível. Então, eu preciso saber diagnosticar. E o prazer que eu tenho em ortodontia de saber que eu não faço desgastes e extrações com facilidades, na verdade, eu fujo desses tipos de mecânica, sempre que possível, eu entendo que a chave do sucesso do tratamento em uma ortodontia conservadora ela acontece. Ô, João, tem algum comentário para a gente responder? Mostrar o caso final. Então, esse aqui é o tratamento que a gente está apresentando para vocês, um paciente de mordida profunda classe 2, que foi tratado com muita qualidade. Pode passar, João? O próximo, por favor. E a gente observa esse. Perfeito, pode passar. E a gente tem aqui é o antes e aqui é o depois de um caso de mordida profunda com classe 2 tratado com verticalização de molares, distalização de molar em uma ortodontia que certamente que tem muita estabilidade. Pessoal, eu fico muito feliz de poder tratar casos clínicos com uma estabilidade tão boa. Eu tenho até uma sorte, acho que eu posso dizer assim, de tratar tantos amigos, dentistas próximos e parentes, porque eu posso acompanhar essas pessoas por muito tempo, eu posso garantir, a recidiva ela não é um problema que a gente identifica. É assim comigo e com todos os ortodontistas que aplicam mecânicas com verticalização de molar. Então, João, vamos ver se alguém fez um comentário para a gente poder responder, por favor? Vamos lá. Show de bola. Excelente. Fizeram um comentário agradecendo a aula. Prazer. Como é? Vamos ver aqui se no Instagram alguém fez uma pergunta. Eu vou colocar alguma pergunta que fizeram recentemente no meu Instagram, né? Comentaram assim: professor, quando você fala de extração, você fala de que tipo de extração? É extração de terceiro molar? Não. Quando a gente fala caso de extração, a gente está se referindo à extração de pré-molar. Tá certo? Não é extração de molar, é terceiro molar, é extração de pré-molar. Então é isso. Não houve pergunta. Quero te convidar mais uma vez, você está assistindo essa live, né, para se inscrever no nosso canal. A gente está compartilhando muito conteúdos para vocês. Espero que você fique aí sempre conectado com a gente. É isso. Até o João tá ajudando aqui. Diga aí, João. É verdade. A gente publicou muitos vídeos novos no canal do YouTube, né? Bem lembrado. É verdade. Tem um vídeo de classe 3 muito